Olá, bom dia. Meu nome é Antônio, eu sou médico cristão e venho até vocês hoje com mais uma reflexão em uma gota da verdade. A palavra de Deus é a verdade, a verdade e a lei do Senhor e a lei do Senhor. é a liberdade. Vou convidá-los hoje para falarmos e refletir sobre o medo. O que é o medo? As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda que o medo é um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Essa sensação está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo que se acredita ser uma ameaça. Por que sentimos tanto medo, né? Qual a necessidade do medo em nossa vida? O medo tem alguma vantagem? Algumas teorias defendem e qualificam o medo como uma reação de proteção e sobrevivência das espécies. Talvez como reação instintiva para um animal irracional, até procede. Mas para o ser humano, um animal inteligente, com capacidade de raciocínio, aprendizado e previsibilidade, acho que tem muito mais malefício do que benefício. O medo aprisiona, apavora, nos transforma em seres agressivos e produz ansiedade excessiva. Medo do desconhecido, medo de barata, um animal tão inofensivo, medo de assombração, medo de envelhecer e o pior de todos os medos, o medo da morte. O medo não é uma emoção patológica, porque é ocasionado por algo real e potencialmente perigoso. Já a síndrome do pânico é um estado patológico, porque causa uma emoção com alto grau de ansiedade provocado por algo imaginário e não real. Bom, desde que nós nascemos, nós somos condicionados a ter medo. O medo é fruto de uma cultura que nasceu junto com o homem e se converteu em estratégia, inclusive, de domínio e poder sobre os povos, né? Por que será que ensinamos, então, nossos filhos a ter medo? Por que somos doutrinados a cultuar o medo? Invariavelmente, quando alguém quer lhe vender um produto, pode perceber, começa o convencimento pela disseminação de algum medo. Temos notado neste momento, o qual estamos passando nesta pandemia, que o foco principal é a disseminação do medo. Por que somos atraídos para a situação de medo? Só dá Ibope, por exemplo, notícias temerárias. E a imprensa sabe disso. E somos insistentemente aterrorizados desde pequenos. Fomos atemorizados, cuidado menino, você vai cair daí e morrer. Quase que inconscientemente vivemos amedrontando as pessoas. O medo é a ausência da confiança, é a certeza do pecado, a consciência da morte, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. A morte é o salário do pecado. Nós não podemos confundir medo com cuidado, segurança e responsabilidade. Pelo fato de confiarmos em Deus, não justifica atravessar a rua sem verificar com segurança se podemos fazer sem risco. Mas se tudo nos indica que temos segurança na realização de um procedimento, por que termos medo ao invés de cuidado e responsabilidade? O medo é, sem dúvida, uma emoção dolorosa, crônica, e que nos atormenta se opondo à tranquilidade, à paz e à saúde física e mental. Principalmente se esse medo tiver característica descomunal, sem lógica racional. Como manter a confiança e tranquilidade mediante tanto pânico e advento de tantas catástrofes, e a nós insistentemente divulgada pelo meio de comunicação, né? O que fazer, então, para nos livrar do medo excessivo que nos aprisiona e nos maltrata? Vamos recorrer às orientações do nosso manual de instrução, a Bíblia. Não tenha medo, disse Jesus, e deu uma razão. Deus está no comando de tudo. Temos de confiar. A confiança é a palavra-chave para conter o medo. Confiança em si próprio, nas nossas convicções, nas nossas intuições, nos nossos conhecimentos
E a confiança em um raciocínio lógico e coerente, mas acima de tudo, muita confiança em Deus. Confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Isso porque essa confiança nos dá segurança, alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. A confiança em Deus não nos livra da ocorrência de problemas, mas nos proporciona paz e tranquilidade para enfrentá-los e resolver com tranquilidade. Temos uma quantidade enorme de referências bíblicas que nos orientam a ter confiança em Deus. Talvez o tema mais incidente na Bíblia. Vejamos alguns, por exemplo. No Salmo 23:4, diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me protegem. 1 João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando você estiver com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Ele e confiança no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar esse medo. 5 segundos para invocarmos a ajuda de Deus contra o nosso medo. Senhor, preciso eliminar o medo que maltrata e angustia meu coração. Não sei bem como me desprender dessa sensação aterrorizante. Por isso, Pai, eu lhe entrego meu coração e cada um dos meus medos para que administre para mim. Abraça-me, Jesus, para que meus medos se convertam em confiança e bênção. Apanha-me, Senhor, para que eu possa ser corajoso e abraçar a minha cruz de cada dia com confiança que tudo dará certo dentro da vossa vontade. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana com mais uma reflexão em Uma Gota da Verdade. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei.